Direto da redação. A Justiça do Rio de Janeiro negou liminar a uma moradora de Niterói que pedia a suspensão do decreto que exige o passaporte da vacina na cidade. A exigência vale para moradores e turistas no acesso a espaços públicos e privados de uso coletivo. O desembargador Carlos Eduardo Roboredo, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ele destacou o seguinte: a decisão do presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, sobre esse mesmo tema, porque o Luiz Fux ele manteve a exigência do chamado passaporte da vacina na cidade do Rio de Janeiro. Uma decisão de primeira instância, uma decisão do TJ, derrubou essa exigência no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes recorreu ao Supremo Tribunal Federal e, por meio de uma decisão monocrática, o presidente do STF, Luiz Fux, ele reconheceu o decreto, a validade do decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro. E se baseando nessa mesma decisão do Fux, nós lembramos isso aqui, nós falamos isso aqui ontem, né? Não sei se vocês estão lembrados, que os desembargadores e os juízes de primeira instância deveriam, ao decidir sobre os temas correlatos, se ater ao que já foi decidido no Supremo, na Corte Suprema, nessa decisão aqui do Luiz Fux. Mas vamos aqui conferir as informações na reportagem de Solimar Luz. A Justiça do Rio de Janeiro considerou válido o decreto da Prefeitura de Niterói, na região metropolitana, que exige dos moradores e turistas o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso a espaços públicos e privados de uso coletivo. O desembargador Carlos Eduardo Roboredo, da Terceira Câmara Criminal do TJ, negou liminar ao habeas corpus impetrado por uma moradora de Niterói contra o decreto municipal que entrou em vigor no último dia 1º e definiu medidas do programa de flexibilização batizado de Novo Normal. Na análise do habeas corpus, o magistrado destacou a decisão do presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que manteve a exigência do chamado passaporte da vacina na cidade do Rio. Carlos Eduardo Roboredo também lembrou na sua fundamentação o direito universal à saúde previsto na Constituição Federal. Ainda de acordo com ele, o decreto exigindo o comprovante para acesso a locais de uso coletivo, públicos ou privados, não impede a circulação das pessoas e auxilia no combate à propagação do novo coronavírus. Com a decisão judicial, Niterói volta a exigir a comprovação vacinal, que poderá ser feita por meio do aplicativo Conect SUS, caderneta ou ainda cartão de vacinação impresso em papel timbrado emitido no momento da imunização pela Secretaria Municipal de Saúde, institutos de pesquisas clínicas e outras instituições. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. O Ministério Público e a Defensoria Pública acionaram a Justiça contra o fim do uso de máscara de proteção contra a Covid em Duque de Caxias. Essa revogação do decreto que eles pedem, na verdade houve um decreto, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, ele publicou um decreto desobrigando o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 no município. O Duque de Caxias é o maior município da Baixada Fluminense. Isso gerou essa reação da Justiça e da Defensoria Pública. Os dois órgãos, eles ingressaram com uma ação pedindo a revogação dessa decisão do município e, de acordo com o Ministério Público, o novo decreto municipal, ele flexibiliza a importante medida de prevenção contra a pandemia sem apresentar critérios técnicos claros, transparentes, quanto aos indicadores e dados utilizados para desobrigar o uso do acessório. Uma temeridade, né? Vamos aqui às informações detalhadas que estão na reportagem de Fabiana Sampaio.
O Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ingressaram com pedido na Justiça para a suspensão imediata do decreto da Prefeitura de Duque de Caxias, que desobriga o uso de máscara no município. De acordo com o documento, o decreto municipal flexibiliza importante medida de prevenção contra a pandemia, sem apresentar critérios claros e transparentes quanto aos indicadores e dados utilizados para desobrigar o uso do acessório. A ação afirma ainda que o município não considerou os dados sobre a cobertura vacinal em seu território, que indicam um percentual ainda baixo de imunização da população com 2 doses da vacina, de 52%. A Defensoria Pública do Estado também pediu informações à Secretaria de Estado de Saúde sobre se é possível, com base em evidências técnicas e científicas, no atual cenário epidemiológico, a liberação do uso da máscara em municípios do Estado, e especialmente a capital e Duque de Caxias. Além das evidências técnicas, a Defensoria solicita a apresentação das medidas que serão adotadas pela Secretaria diante do descumprimento dos decretos ainda vigentes que obrigam a utilização das máscaras. O município da Baixada Fluminense aboliu o uso de máscaras na terça-feira. O prefeito Washington Reis afirmou que a decisão foi tomada com toda a segurança, citando dados de vacinação e de ocupação de leitos no município. A medida vale para locais abertos e fechados. A Prefeitura do Rio sinalizou que o município deve avançar para a nova fase de flexibilização, que inclui a liberação do uso do acessório em locais abertos a partir de 15 de outubro. Nessa data, de acordo com a Prefeitura, a cidade já deverá ter alcançado 65% da população total e 80% da população adulta com o esquema vacinal completo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Como é que um cara assim avesso à ciência, né? Ele manda é uma canetada que ele quer criar um factoide, ele quer criar uma peça de marketing, ele vai lá dar uma canetada abolindo o uso de máscara. Assim, com que base científica ele fez isso? Com que dados ele fez isso? Será que ele recebeu assim um aconselhamento de algum cientista, de algum pesquisador sobre essa questão da evolução da doença? Ou foi apenas assim um instinto? Instintivamente, durante a noite, ele pensou o seguinte: eu acho que não precisa mais de máscara, não. E foi lá e mandou abolir o número de máscara. Vai saber, aí você vê o quanto é importante a exigência de responsabilidade do gestor municipal, né? Porque no período de pandemia ele joga com a vida de todo mundo. Ele é responsável pela vida de uma cidade, pela preservação da vida. E ali não cabe, assim, decisões politiqueiras, decisões populistas. Cabe decisão fundamentadas com critérios científicos. Essa, ao que parece, não tem nenhum critério científico. Daí a manifestação do Ministério Público e da Defensoria Pública na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.